As grandes maldades no mundo não são de responsabilidade de grandes vilões, mas sim da pequena responsabilidade a qual todos nós, coniventemente, participamos. Essa é a principal ideia da Hannah Arendt, nossa grande filósofa que vamos conhecer hoje em dia. Hannah Arendt é uma filósofa do século XX, uma das também maiores do seu tempo, liberal, tem uma história marcada pela sua sobrevivência durante o período da perseguição nazista ao povo judeu. Ela, que viveu na Europa durante o século XX, precisou se radicar nos Estados Unidos na medida que fugia da perseguição durante a Segunda Guerra Mundial. Já nos Estados Unidos, conclui seus estudos sobre filosofia, sobre autoritarismo e sobre a origem do mal. Um dos grandes fatos interessantes sobre Hannah Arendt é quando ela é convidada para cobrir o julgamento de Eichmann, um oficial nazista que era responsável pelo deslocamento dos trens que carregavam os povos judeus para os campos de concentração. A Arendt vai cobrir, se chama o livro Eichmann em Jerusalém. Ela cobre esse julgamento e ela chega numa conclusão que o levou a ser muito criticada na época. O que ela observa o Eichmann falando e ela diz assim: ele poderia ser qualquer um de nós. Ele não é especialmente mau. Ele não é um vilão de filme. Aquilo que ele faz, aquilo que ele fez, não é algo que qualquer outra pessoa não faria. Porque a origem das suas ações não está vinculada a uma maldade especial, mas sim a uma irreflexividade, mas sim a uma ausência de pensamento crítico, que leva o que ela chamou de banalidade do mal. Para ela, o grande acontecimento do século XX, o Holocausto Judeu, se deu muito mais em razão de uma banalidade do mal a qual todos nós participamos do que uma especial maldade dos seus agentes. É como num livro de um jornalista contemporâneo hoje, como se dissesse assim: no futuro, todos nós teremos sido contra isso. É muito fácil julgar a história e perceber o absurdo da época, mas cada um em seu período presencia e anui com certas maldades, ou melhor, mais do que anui, é indiferente, não pensa sobre aquilo, não se importa. E assim são que os grandes acontecimentos, as grandes tragédias catastróficas acontecem. Bem, quando Arendt lança esse livro, vocês imaginam como a repercussão deve ter sido muito negativa. Porque o que queriam que ela fizesse? Queriam que ela responsabilizasse a história em uma pessoa, como se assim fosse possível. E porque quando assim fizéssemos, disséssemos, esse é o culpado, todos aqueles outros que também culpados foram, poderiam de alguma maneira se desresponsabilizar. Assim funcionam os bodes expiatórios, né? Não satisfeitos nisso, Arendt também tem a sua grande obra-prima, chamada Origem do Totalitarismo, que é um livro gigante, dividido em 3 partes. Arendt observa como os estados totalitários, isto é, os estados cujo controle é total sobre a população, eles existem independentemente da sua orientação econômica. Então, no livro, ela compara o Estado alemão à União Soviética e também, não à toa por isso, foi severamente criticada. Mas o ponto que ela levanta é: o autoritarismo ele não depende de um certo regime econômico, mas sim de uma construção política entre seus súditos, seus eleitores e seus representantes políticos. Além disso, ela tem grandes obras como A Condição Humana, que é a sua grande obra filosófica, e o livrinho dela preferido, para mim, que eu indicaria vocês começarem, é o Liberdade para Ser Livre, um dos melhores títulos para mim da filosofia, em que ela discute sobre a ideia de liberdade e como nós podemos ser livres das ideias num mundo cuja materialidade nos prende da maioria das vezes. E que essas duas coisas, elas existem quase de forma independente. Há muitos de nós que são livres nas suas ideias, mas presos às suas condições materiais. Mas muitos de nós também, que somos livres nas nossas condições materiais, temos a nossa mente muito fechada e não somos assim livres. Assim a Arendt ensina: liberdade para ser livre. O grande